Veja bem, um ano no calendário gregoriano, ele tem 365 dias. Compreende? Se ele tem 365 dias, ele nunca, veja bem, nunca multiplicado por 3 tempos e meio, ele nunca vai chegar a 1260 dias redondinho. E o Eterno, ele fez isso para nós, para a gente não ser enganado por nações pagãs ou por povos que iriam adulterar o calendário do Eterno. Compreende? Um ano de 365 dias, multiplicado por 3,5, vai te dar um total de 1277 dias e meio, ponto 5. Indo completamente contra o que a Escritura nos ensina, porque ela nos ensina 1260 dias redondo. Compreende? Então só tem uma forma de computar. E o modelo heliocêntrico te propõe um ano de 365 dias, porque ele computa o ano no movimento chamado translação, a Terra girando em torno do Sol, e esse período dura, 365 dias. Isso é o que a NASA nos diz, vocês podem pesquisar na Wikipédia. O dia, no modelo heliocêntrico, ele dura 24 horas, tendo um problema tremendo com a Escritura. Primeiro, por quê? Gênesis 1,14 diz que Sol e Lua computam os dias, meses, estações e ano. Compreende? Sol e Lua. Se você tomasse uma pancada na cabeça, um náufrago, por exemplo, caísse numa ilha deserta, como você ia saber que dia, mês você se encontra? Sol e Lua, porque o calendário do Senhor está nos céus, onde o homem não foi, onde o homem não pode destruir, onde o homem não pode alterar. Por isso, está lá. Se estivesse na terra, já teria sido destruído pelo homem. O segundo ponto é que, para o Eterno, não tem dia de 24 horas. Você pode estar se assustando agora com o que eu estou falando, porque as pessoas não ensinam isso. Mas se você for na Escritura, havia trevas sobre a face do abismo, em Gênesis capítulo 1. O Eterno disse, haja luz e houve luz. Então ele fez separação de trevas com luz. Chamou as trevas noite e a luz que ele viu que era boa chamou dia. Então não existe união, existe separação entre trevas e luz. E um dia de 4 horas propõe que um dia dura 24 horas e ele tem noite e dia dentro dele. Isso propõe uma união. Compreende? O que o homem uniu, aliás, o que Deus uniu, que o homem tenta separar é o casamento. Isso sim, não há separação. Casou, uniu, é eterno. Agora, o dia que o Eterno separou, compreende? Não há união, o homem quer unir trevas com luz, ciência do conhecimento do que é bom, ciência do conhecimento do que é mal. Isso é heresia. Deus não quer isso para nós. Compreende? Então, pela Escritura, o dia ele tem 12 horas. Você vai ver Jesus falando isso em João 11, com Marta, dos versos 9 a 11 aproximadamente. Vai lá conferir, não confia no que eu estou falando. Jesus diz para ela, não são 12 horas o dia, ou seja, o dia não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Interessante isso. A Bíblia diz que quando o Salvador esteve morto, ele ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra. Compreende? É isso? Dessa forma, assim como Jonas esteve no ventre de um peixe, 3 dias e 3 noites. A Bíblia nunca une luz com trevas, ela separa. O dilúvio, por exemplo, ele choveu 40 dias e 40 noites. Compreende? A Bíblia não une luz e trevas, a Bíblia separa. Essa é a contabilidade da Bíblia em relação ao que é dia e o que é noite, e eles não se misturam. Então isso está bem claro para nós. Para você saber quantas horas teria um mês, por exemplo, você tinha que pegar as 12 horas do dia, estou trazendo isso aqui para ficar mais claro, 12 horas do dia e multiplicar por 30, que é o número de dias do mês. E você ia ver que num mês existe 360 horas. Por quê? Porque um ano na profecia tem 360 e a gente pega 360 multiplicando por... Você pega 30 e multiplica por 12, que são 12 meses. Né? A gente sabe que o ano tem 12 meses. Que você não sabia? Até isso está na Escritura e eu vou te provar. 12 vezes 30, 360. Compreende? Se você for lá em Apocalipse 22, veja bem, estou resolvendo dias no mês, que são 30,
resolvi um ano, que são 360, resolvi os 3 tempos e meio, que são 3 anos e meio, que tem 1.260 dias. Agora com você eu estou resolvendo quantos meses, amado? Quantos meses tem no ano? Estou falando rápido mesmo, eu vou fazer um outro vídeo para o canal. Esse aqui é em resposta, porque você não vai ter tudo de mão beijada. Você vai ter que estudar a escritura. A escritura que eu leio fica aqui. Então eu vou reproduzir para você, te forçando a estudar. Então eu estou provando para você agora, nesse momento, que um ano tem 12 meses. Isso é um conceito bíblico. Quando o Eterno criou, o Eterno pegou o tempo que é a sua criação, introduziu a criação nesse tempo. Quando lá em Noé era dito que o dilúvio ia durar 120 anos, aliás, que o espírito dele não contendaria com a carne por 120 anos, que o dilúvio duraria 150 dias, está escrito na Bíblia em Gênesis 8. Eles têm que ter essa noção de calendário, de tempo para poder computar. Quando o Eterno foi a Moisés e disse, Moisés, 14 de Nissan será o princípio dos meses. Ou seja, como eles teriam essa noção se não existisse calendário? Então o anticristo ele só vai poder mudar, dado o tempo oportuno, retirar aquilo que existe. Então preste atenção, amado. O sistema heliocêntrico não completa, não computa essas coisas que eu estou falando com você. Lá em Apocalipse 22, verso 2, você vê de uma árvore chamada Árvore da Vida. E esse texto eu vou querer ler na Bíblia porque eu não quero perder nenhum detalhe. Apesar de conhecer o texto de cabeça, eu vou ler aqui na versão judaica completa, porque não tem influência de João Ferreira de Almeida. E lá a gente vê assim, ó, Apocalipse 22, verso 2. Entre a rua principal do rio estava a Árvore da Vida, que produz 12 frutos, um tipo diferente a cada mês, e as folhas da árvore eram para a cura das nações. Tá bom até aqui. Ela tem, a Árvore da Vida produz 12 tipos de fruto, só que um tipo diferente em cada mês. Agora vamos para um simples cálculo, um probleminha matemático. Se a árvore produz 12 frutos, um fruto diferente a cada mês, ela só pode dar um fruto por mês, né? E se são 12 frutos, elas têm o quê? 12 meses. Da onde você tira que um ano tem 12 meses? Período de tempo. É do Eterno. E ali está falando num período em que a cidade santa ali, o reino de Deus é instalado. Apocalipse 22, amado, é o último livro da Bíblia. Está falando de um período de tempo. Então nós estamos vendo aqui de forma clara que 12 meses, a expressão 12 meses é verídica. Compreende? A ciência verdadeira, ela é como? Ela é reproduzida, experimental, né? E eu esqueci a outra palavra. Ela é experimental, observável. Vou repetir. Essa é para o meu amigo Schwindit, que ele é o originador, assim, quem inventou essa frase aí, que já é quase um slogan dele, muito bom. Ela tem que ser observável, reproduzida e experimentada. Isso é ciência de verdade. Não é dizer que o Sol tem tantas massas, que a Terra dá a volta lá, que a Terra dá a volta no seu próprio eixo, e você não ter um experimento, uma filmagem, só tudo foto computadorizada. Isso é chamar a gente de bobo, amado. Isso é para as pessoas que estão na ignorância e não leem a palavra de Deus, sabe? Então, já que eu provei matematicamente, profeticamente, a quantia de tempos, que eu vou repetir, 42 meses, 3 anos e meio, 1.260 dias, tempo, metade de tempo, tudo isso reporta um período de 3 anos e meio, sabe? E agora eu tenho que aplicar isso na Escritura. Profeticamente, aqueles que estudam profecia já conhecem. Eu poderia citar algumas igrejas aqui que estudam profecia, mas eu não vou fazer isso. Porque eu sei que o Eterno, ele sonda os corações e vocês, no fundo do coração, sabem que eu estou falando aqui é verdade. Tanto que computa o tempo de 1.260 dias, alguns computam as 2.300 tardes e manhãs como dias, como anos, etc. Então tem que ter um fundamento. Porque se os 1.260 dias se transformam para alguns em anos, é porque eles são dias exatos. Para eles serem 1.260 anos, tem que ter sido antes 1.260 dias.
Para ser 2.300 tardes e manhãs como 2.300 anos, tem que ser antes 2.300 dias. Compreende? Então sabe que matematicamente falando, eu estou falando a verdade aqui. Uma verdade irrefutável. Porque não vem de mim, homem, Márcio. Ela vem do céu e está na Escritura, que eu acredito que você, como cristão, confia. Se eu estou falando para algum ateu aqui, desconsidere. Mas cristão, que se diz discípulo, que se diz seguir o Deus do céu, acreditar no modelo heliocêntrico, numa terra esférica, um globo de água que gira, você já experimentou isso? Você já observou? Você já reproduziu? Pois tente. Você devia tentar. Porque isso não existe. Isso é mentira da massa. Agora, se você for lá no livro de Gênesis capítulo 8, versos 3 e 4, você vai ver que quando Noé, no verso 3, ele alcançou a idade de 600 anos, um mês, e há 17 dias desse mesmo mês, a água do dilúvio, ela começou a inundar tudo, compreende? Inundou. E a palavra ali diz que ela perduraria por 150 dias e depois findaria. Compreende, amado? Então, se ela fez isso, lá no verso 4 diz que ao 7º mês, também aos 17 do mês, compreende? Aos 17 do mês, as águas baixaram e a arca encalhou. Agora eu vou mostrar para vocês se o calendário do Eterno, além dele ser experimental, reproduzido, ele também é observável, demonstrando ser uma ciência verdadeira. Confiram. Gênesis capítulo 8, versos 3 e 4. Eu vou pegar uma folha de caderno aqui e vou fazer uma coisa interessante. Pois bem, eu vou filmar agora o caderno.